Ponto gatilho, ele é um ponto de dor, ele é uma região mais sensível dentro do músculo, ou seja, dentro do espaço ocupado pelo músculo, que a gente chama dentro do ventre muscular, existe um ponto de dor, um ponto de maior sensibilidade. E quando eu toco essa região de maior sensibilidade, ela normalmente dói. Eu encontro um nódulo, ou seja, uma região mais endurecida naquele local, e ao redor daquela região eu encontro uma área com uma maior sensibilidade. Uma característica praticamente comum a todos os pontos gatilhos e que, ao ser tocado, ele pode referir uma dor, ou seja, ele pode irradiar uma dor para uma outra região distante do ponto gatilho. E isso é muito importante e eu vou trazer hoje para vocês a identificação de várias dessas dores, porque às vezes nós sentimos alguma dor em alguma região e preocupamos às vezes em tratar aquela região, mas a dor ela vem de outro local. E aí o resultado, o tratamento ele não vai surtir efeito por conta disso. Então, essa identificação do ponto gatilho, ela é muito importante. Por que ela é muito comum? Porque ela é muito comum, ela é muito incidente. Quase todas as dores musculares, quase todas as dores articulares que evoluem para dor muscular, elas podem evoluir com a presença de ponto gatilho. Tá? Então, o ponto gatilho é esse local de um nódulo, de uma região mais sensível, localizada e identificada no músculo por palpação. Então não tem um exame que eu vou fazer exame de sangue, se eu for identificar através de um exame de ultrassonografia não vai aparecer, porque o exame ele é essencialmente o exame físico, o exame palpatório que eu vou identificar a presença desse ponto. Por que ele tem que ser tratado? Porque ele causa dor, porque ele causa incômodo. Mas, muito mais do que isso, além de causar dor e além de causar uma dor irradiada, referida para outra região, o ponto gatilho, ele produz também, no músculo que tá ali presente, ele produz também perda de força muscular. Ou seja, aquela região, daquele músculo, ele vai desenvolver menos força muscular e aquele músculo ele vai estar mais difícil para conseguir está fazendo as suas atividades de alongamento, de flexibilidade, então por isso que ele deve ser identificado. Tá? Então, a partir do momento em que eu sei localizar e posso me tratar, eu vou conseguir melhorar a minha performance, a minha atividade, seja ela no local de trabalho, seja ela para desenvolver a minha atividade junto a meu exercício físico, seja ele no pilates, seja ele na academia de musculação, seja ele no crossfit, seja qualquer atividade muscular, com dor o meu músculo ele vai desenvolver menos força. Então vamos lá, vamos começar na prática então. Já identificaram o que é um ponto gatilho e é uma região de dor, tá? Uma região hipersensível à palpação e por isso ele causa dor, ele causa perda de flexibilidade e ele causa perda de força. Por isso ele deve ser identificado e deve ser tratado. Eu separei esses 6 pontos porque no dia a dia são os pontos de maior incidência, os pontos que eu encontro mais frequente aqui na clínica, ok? Então vamos lá. Vamos identificar o primeiro ponto gatilho, normalmente na região suboccipital, ou seja, nessa região da nuca, em transição da cabeça com a região cervical. A orelha tem um buraquinho aqui atrás da orelha e eu consigo identificar um osso mais arredondado. Se eu levar o meu dedo para trás desse local, que é o processo mastoide, eu vou achar um fundinho. Se vocês conseguirem acompanhar aí comigo, um fundinho aqui atrás da minha orelha. Normalmente dos dois lados, ou mais um lado do que o outro, eu vou encontrar essa região mais sensível. Usa o seu dedo indicador para palpar essa região. Então olha só, vamos ver aqui, vou palpar de lado para vocês verem. Tá? Aqui está o meu músculo esternocleido, aqui o meu processo mastoide
e se eu deslocar o meu dedo posteriormente, eu vou entrar numa depressão. Continuando o dedo na direção, na borda entre a base do meu crânio e a cervical, esse ponto está localizado aqui. Quem tem dor nessa região facilmente vai conseguir identificar, ok? Ele pode estar presente dos dois lados, mas o mais comum é nós encontrarmos somente de um lado, tá? Qual a importância da localização desse ponto? Ele é um ponto gatilho que vai estar localizado na musculatura posterior, suboccipital. Ele pode me dar dor, eu posso sentir dor quando esse ponto ele está em atividade, eu posso sentir dor em toda a lateral da minha cabeça, ele pode irradiar dor para essa região, ele pode irradiar dor para essa região acima dos meus olhos, ou seja, quando eu comprimo essa região, eu vou sentir uma dor referida acima dos olhos, ou na lateral da cabeça, na região temporal para a região parietal. Então, dores de cabeça, e aí a gente identifica algumas dores de cabeça de origem cervicogênica, ou seja, de origem postural ou de origem na região cervical, enxaqueca nessa lateral, dor de cabeça nessa região, tensões emocionais que evoluem com dor na cervical ou dor nessa região da cabeça podem estar relacionadas a esse ponto gatilho. Tudo bem? Tá? Vou ver se eu consigo mostrar na imagem que eu deixei. Olha só. Então, nessa região da cervical, ele pode irradiar dor para a região ao redor da orelha, vindo para a região dos olhos. No desenho, o que está mais vermelho é o que é mais prevalente. Então, muitas vezes você pode estar com dor de cabeça aqui nessa região temporal parietal, mas a dor está sendo originária nesse ponto gatilho da musculatura suboccipital, ok? Nesse outro desenho aqui, olha, ficou mais perto, né? Então eu tenho aqui a musculatura mais profunda, esses músculos eles vão estar comprometidos com o ponto gatilho. Quando eu comprimo essa região, eu vou sentir dor onde está marcado aqui de vermelho. Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Manda um ok para mim se vocês estão conseguindo ver a imagem. Só para eu saber que está legal. Tá? Então eu identifiquei esse ponto gatilho. Eu já sei que uma dor referida nessa região pode estar relacionada a um ponto gatilho que está posterior aqui na minha cabeça. Tá? Como que eu vou fazer o tratamento? Então, a maneira mais fácil, né, do tratamento que eu passei na outra semana é... Ok, Sara, obrigado, deu para ver direitinho? Tudo bem. Então, a forma mais fácil de eu fazer esse tratamento é a compressão isquêmica. E eu vou usar para isso o meu próprio dedo. Um dedo ou os dois dedos, o indicador e o dedo médio. Ou seja, eu vou localizar o meu ponto e vou fazer uma pressão direcionada nesse sentido anterior, de trás para frente. Vou colocar os dois dedos no ponto e vou fazer uma pressão nesse sentido. Essa pressão ela tem que ser mantida pelo menos por 1 minuto, sem variação da pressão. Ou seja, eu vou segurar aquela região ali, vai estar sensível, vai estar dolorida e quando eu comprimir aquela região, eu posso sentir dor ao redor, ao longo do local que ela pode irradiar. Então, é normal no momento da compressão do ponto gatilho eu sentir dor ao longo do trajeto a qual ele é responsável pela irradiação. Tudo bem? Se eu tenho dor nos dois lados, eu vou fazer essa compressão dos dois lados. Da mesma forma, fazendo uma força de trás para frente, para eu conseguir esse alívio da dor. Tá? Então essa é a compressão isquêmica, que
que eu vou fazer pelo menos uma força mantida por 1 minuto. Quantas vezes eu posso repetir isso? Quantas vezes for necessário. Ou seja, eu senti um alívio no primeiro momento, vou repetir, dar um intervalo, fazer de novo, e ao longo do dia eu posso ir repetindo esse procedimento até que aquela tensão ela se esgote totalmente e eu consiga movimentar novamente a minha cervical sem dor. Então, 2 tipos de tratamento. O primeiro é a compressão isquêmica, ou seja, que eu vou segurar por 1 minuto. A segunda forma, eu vou fazer uma massagem lateral nesse músculo. Ou seja, eu identifiquei ele aqui, eu vou fazer uma massagem com os meus dedos nesse sentido, no sentido transversal, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Tá? Então eu vou pegar o meu dedo e vou fazer uma compressão e uma massagem nele, para um lado e para o outro. Nunca nesse sentido, porque esse sentido é o sentido da fibra muscular, o sentido da contração do músculo. Ou seja, o músculo está posicionado assim, eu vou fazer a massagem transversal à fibra muscular. Ok? Por quanto tempo? Pelo menos por 1 minuto, ou até eu sentir que aquele nódulo do músculo ele está ficando mais solto, ele não está tão endurecido, ou também ele não está irradiando tanta dor. Tá? Então eu vou segurar e vou fazer essa massagem transversalmente ao músculo. Ok? Então essas são as 2 técnicas. A compressão isquêmica por 1 minuto. A segunda forma é a massagem transversal. Tá? Se você quiser ainda melhorar ainda mais o seu tratamento, né, antes de fazer a massagem, faça uma compressa quente, pelo menos por 20 minutos. Se você quiser saber um pouco mais como fazer a compressa quente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo sobre a melhor forma de tratamento de realizar a compressa quente, o calor superficial. Por quê? Com o calor superficial, com a compressa quente, ali na região cervical, pelo menos por 20 minutos, vai melhorar a irrigação sanguínea e você já vai ter um alívio da dor ali na região cervical. E após isso, você vai fazer esse procedimento que eu acabei de passar, que é a compressão isquêmica por 1 minuto ou a massagem transversal. O segundo ponto que eu vou trazer para vocês, como eu não consegui mandar a foto, eu vou mostrar aqui no desenho. Então, o segundo ponto é na região do pescoço. Ao longo desse músculo aqui, que ele tem um músculo, que ele tem um nome bastante complicado, que chama esternocleido-occipitomastoide. A gente vai chamar ele de ECOM. Ele se prende da região aqui anterior da clavícula até na região posterior da orelha. Então é um local também muito comum de ponto gatilho. Esses locais aqui que estão marcados na figura com esse X são as regiões que pode aparecer o ponto gatilho. Então vamos identificar esse músculo. Este músculo aqui do pescoço, ó. O ECOM, o esternocleido-occipitomastoide. Ele é responsável por participar da rotação da minha cabeça para um lado e para o outro. Ele inclina a minha cabeça para um lado e roda ela para o lado contrário. Quem já teve torcicolo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Normalmente, quando vem o torcicolo, ele bloqueia a cervical numa região e roda para outra. E aí esse músculo vai ter uma tensão muito grande e vários pontos de dor ao longo dele. Tá? E agora a gente vai ver quais são as regiões que esse músculo ele pode referir a dor quando ele está em tensão com os pontos gatilhos. Dá uma olhada aqui no desenho. Então ele pode dar dor, olha só, na base do pescoço, ele pode dar dor ao redor dos olhos, na região posterior occipital. Então, todas essas áreas a qual estão pintadas de vermelho podem se referir a dores irradiadas ou dores referidas
de pontos gatilhos aqui na região anterior do pescoço. Tá? Então, às vezes você pode estar com uma dor de cabeça acima dos olhos e a tensão ela está vindo dessa região do músculo econ, da região anterior do pescoço. Tudo bem? Então vamos identificar. Como que a gente identifica esse ponto gatilho? Eu vou estar palpando o meu músculo e aqui pela facilidade eu posso usar o meu polegar e o meu indicador. E aí eu vou palpar todo o ventre muscular até chegar na base do crânio. Apesar dele poder ter ponto gatilho ao longo de toda essa região anterior, as duas áreas mais comuns são aqui no início da clavícula e no final aqui na base do crânio. Normalmente é a região mais dolorida. E da mesma forma que eu tratei o ponto gatilho aqui posterior na região occipital, com a compressa quente, com a compressão isquêmica ou com a massagem transversal, eu vou fazer da mesma forma nesse músculo. Tá? Então, supondo que a região de maior tensão está aqui na base do meu crânio, aqui ao longo do processo mastóide. Então, essa região está dolorida. Eu vou fazer uma compressão nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, olha só, eu vou comprimir, posso usar o meu dedo indicador, ou meu dedo médio, ou os dois. Então, eu vou fazer uma compressão e vou marcar no relógio 1 minuto. Tá? Qual é a força que eu vou imprimir nessa compressão? Tá? A força que eu vou imprimir é uma força necessária para que a minha unha fique branca. Olha ali, ó. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Ó. Eu vou apertar a ponta na palma da minha mão. A unha vai ficar, ó, tá vermelha, a ponta da unha ficou branca. Essa é a força que eu vou imprimir ali no ponto gatilho. Então, eu identifico, comprimo, posso sentir dor no local ou posso sentir dor referida na região que o músculo, que o ponto gatilho, ele normalmente irradia, e eu vou manter ali por 1 minuto. Vou repetir quantas vezes for necessário até conseguir o alívio, ok? A segunda forma de tratar é a massagem. Então o músculo, olha só, ele é longo. As fibras musculares estão nesse sentido. Então eu vou fazer uma massagem transversal. Então, supondo que o meu ponto gatilho é nessa região, eu vou fazer uma massagem nesse sentido, em cima da região mais endurecida. Também em torno de 1 minuto até conseguir o alívio do sintoma. Se o ponto gatilho for aqui no alto, eu vou fazer a massagem nesse sentido. Esse princípio da direção da massagem, ele não muda. Ele é aplicável para todos os músculos com ponto gatilho. Sempre no sentido transversal ao músculo. Ah, não sei qual que é o sentido do músculo, não sei se o transversal é assim ou é para cima e para baixo ou é na diagonal. Como que eu faço? Você vai identificar qual o local do ponto que é mais dolorido. Normalmente ele tem uma área maior de dor, mas no centro daquela área tem uma região que é mais dolorida. Então, se você tiver na dúvida como que é fazer, qual é o sentido real da massagem transversal, você pode fazer uma massagem circular de pressão ao longo daquele músculo. Tudo bem? Então já passei aqui 2 pontos, o ponto da região occipital e o ponto da região anterior do pescoço, do econ, do esternocleido occipitomastoide. Vamos agora para 2 outros pontos que esse é muito frequente em quem faz trabalho manual, quem fica várias horas no computador. Não sei se a Sara está online aqui, não é, Sara? Concorda comigo? Quem fica muito tempo no computador sente sempre dor nessa região posterior da base do pescoço e tem que ficar apertando, faz careta de dor, muda para um lado, muda para o outro, e tentando encontrar uma posição mais satisfatória. Então é o músculo, isso aí, ó, viu? Esse músculo, o que acontece com ele? É um músculo que faz a elevação dos meus ombros.
Para quem faz trabalhos manuais, crochê, tricô, pintura, ou até questões de doenças ocupacionais mesmo, quem passa várias horas com elevação do membro superior, por exemplo, cabeleireiro, dentistas, né? Pessoas atendentes que exercem atividades de trabalho que tem que estar com o membro mais elevado, mantém o ombro nessa posição mais superior. E o músculo ele vai encurtar. Quando o músculo ele encurta, o que vai acontecer? Ele pode gerar dentro dele esses pontos gatilhos de dor. Vou mostrar aqui o desenho para vocês me acompanharem. Olha só. Então, esse desenho aqui é do músculo. Aqui eu tenho o desenho da minha escápula. E esse músculo ele vai da borda superior da escápula até na região lateral da minha cervical. Então, ele pode dar dor tanto na cervical quanto na escápula. Normalmente, o ponto gatilho de maior atividade ele está localizado aqui posteriormente nesse ângulo superior aqui da escápula. E olha quantos lugares ele pode referir dor. Ele pode referir dor até quase na base do meu crânio, mas também pode referir dor para a região dos ombros ou para a região posterior ao longo da escápula. Estão conseguindo ver? Esse é um dos pontos gatilhos mais presentes no dia a dia devido a alterações posturais, principalmente para quem realiza trabalho manual na frente do computador, que mantém o tórax numa postura mais relaxada, jogada mais anteriormente. Eu coloco em tensão essa região e preciso corrigir a minha postura para que esse ponto gatilho ele deixe de estar em atividade. Tá? Como que eu vou identificar, né, se eu tenho dor nessa região? Né? Da mesma forma, palpatória, eu vou levar a minha mão posteriormente e vou procurar uma região de maior tensão. Tá? Então vamos passar aqui de novo o desenho. Ó, ele está localizado atrás na minha escápula, na parte mais alta da minha escápula. Se você colocar a mão nas costas, você vai sentir uma região mais endurecida, que é esse ossinho aqui, ó, que é a espinha da escápula. Ele vai colocando a mão para dentro, você vai chegar exatamente em cima desse ponto gatilho. Então vamos lá? Olha aqui, ó. Coloquei a mão no meu ombro, achei a extremidade do meu osso, da escápula, e vou deslizando a mão no sentido de dentro. E aí eu vou cair nessa região desse ponto gatilho do músculo, que o nome dele é elevador da escápula, que faz esse movimento de elevação dos ombros. Tá? Qual o tratamento que eu vou fazer? Compressão, da mesma forma, compressão isquêmica de cima para baixo. Então eu vou usar um dedo ou 2 dedos e vou apertar essa região, segurar por 1 minuto, até que eu obtenha o alívio da dor. Tá? Da mesma forma, quando eu estiver fazendo essa compressão isquêmica, eu posso sentir dor em outras regiões que são responsáveis por esse ponto gatilho, a qual ele pode também irradiar para outras regiões. Tudo bem? Eu pedi para trazer uma bolinha, por quê? Eu posso conseguir também através de uma massagem desse ponto. Ou seja, eu vou colocar, identifiquei qual é o ponto, eu vou colocar a bolinha de tênis, a bolinha de massagem. Se a bolinha do cachorro aí ela for durinha, lava ela, né? E usa para fazer a massagem também, que vai dar certo. Só não vai dar certo se for uma bolinha, aquelas bolinhas que usavam antigamente para massagear a mão. Se elas forem muito flexíveis, olha, isso aqui não vai conseguir dar a pressão necessária para o ponto gatilho. Então precisa ser uma bolinha um pouquinho mais rígida, como uma bolinha de tênis. Essa aqui é uma bolinha de tênis, né? Ela vai conseguir dar uma pressão maior ali no ponto gatilho. Eu consegui identificar, se você conseguiu identificar o ponto gatilho, coloca a bolinha em cima e vai fazer pressão. Como? Empurrando a bolinha? Não, olha só. Você vai chegar na parede
Deixou a bolinha lá no ponto, na parede, faz uma pressão com as costas para trás e normalmente, se você estiver em cima do ponto, já vai sentir uma dor irradiada ao longo do músculo ou para a região posterior do ombro. Segura essa pressão por 1 hora, por 1 minuto, tá? 1 hora não, por 1 minuto. Segura essa pressão por 1 minuto, aliviou a dor, procura uma nova posição, né? Ajeitando um pouquinho mais para baixo, para cima, que você vai conseguir uma nova região de tensão. Lembrando que a região do ponto gatilho tem uma área grande de tensão, mais um ponto pequeno de dor, ok? Se ainda quiser potencializar a dor, a gente vai mexer o braço junto. Então eu coloquei a bolinha em cima do ponto de dor. Eu estou um pouquinho mais distante. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão? Se não estiver conseguindo me ouvir, me avisa aí. Eu vou mexer o meu braço. Ó, normalmente, o que dispara a dor são atividades que são realizadas com o braço numa posição mais alta, né? Então eu vou tentar achar uma posição com o meu braço de alívio, normalmente deixando ele para baixo. Se eu conseguir esse alívio, eu mantenho a posição ali por 1 minuto e procuro novamente uma nova região para que esteja com maior tensão, tá? Repetindo 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessária até eu conseguir esse alívio, tá? A bolsa de água quente também ela pode ser utilizada e a massagem transversal. Então, o meu músculo ele sobe da escápula até a cervical, então a massagem transversal é nesse sentido, tá? Então eu vou fazer a massagem nesse sentido, da direita para a esquerda, em cima do nódulo de dor até conseguir o alívio. Tudo bem até aí? Então já passamos 3 pontos gatilhos. Da cervical, do externo e este, que na minha opinião é o mais frequente ultimamente devido celular, postura inadequada, tanto para descansar no sofá ou na cama, né? Então acaba todo mundo ficando com maior tensão, né, nessa região. Sem falar na ansiedade, no quadro emocional, que normalmente descarrega muita dor para essa região quando a gente está mais tenso, dormindo mal, né, passando por algum quadro de preocupação, de ansiedade. Essa é a região que ela é bastante comprometida. Tudo bem? Quem está chegando aí agora, seja bem-vindo. Né? A gente está falando sobre ponto gatilho, sobre dor, identificação e tratamento. Encaminha aí quem não encaminhou para os contatos aí do Instagram, para que mais pessoas possam participar aqui conosco. Tudo bem? Podemos passar? Vamos para frente? Vamos lá, que ainda tem mais 4 regiões para a gente passar aqui, para a gente conseguir nesse tempo, tá? É muito fácil identificar esse ponto gatilho e tem um outro que é só eu deslizar a mão um pouco mais posterior, nas minhas costas, tá? Que é na região do trapézio. Ou seja, a minha escápula está aqui e eu vou jogar a minha mão um pouquinho mais para trás, mais perto da coluna, que é uma área que pode acometer também bastante tensão. Da mesma forma, eu vou usar como tratamento após a identificação, tá? Então eu não tenho, esse músculo não é o que eleva o meu ombro, mas é aquele músculo que me segura o meu ombro para trás. Então quem está mais propenso a sofrer com dor ali? Quem deixa uma postura mais relaxada, com os ombros jogados para frente. Quem fica numa posição sentado nessa região, tá? Com essa posição mais anterior, acaba sofrendo mais com esse ponto gatilho. Então, eu estou identificando aqui o ponto gatilho do elevador da escápula, eu vou descer a minha mão um pouco mais posterior e vou identificar, tá? Da mesma forma, eu vou usar como recurso a bolinha, colocando nessa região e jogando a pressão lá na parede. Então vamos lá de novo. Vou pegar a bolinha, colocar nessa região, identifiquei o local, faço uma compressão para a parede e mantenho por pelo menos 1 minuto ou até o alívio do sintoma. Encontrei o alívio,
vou procurar uma nova região, movimentando o meu braço posteriormente ou inferiormente, até eu conseguir esta nova região com menos dor, e vou esperar mais 1 minuto. Tá? Se a mão não alcançar o ponto de dor, eu posso usar a massagem transversal com a bolinha. Ela estando em cima do ponto gatilho, eu vou movimentar o meu ombro para a direita e para a esquerda, fazendo essa massagem transversal, deslocando a bolinha para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, por um período pelo menos de 1 minuto, até conseguir o alívio do sintoma. Essas são as regiões mais acometidas de ombro e cervical. Tá? Passando para o membro inferior, aconteceu bastante aqui na clínica isso. Né? Pessoas chegarem, estão falando, estou com dor ciática, meu ciático está preso, e estou sentindo dor irradiada que vem do meu bumbum até nas minhas pernas, e aí no exame físico, no exame palpatório, eu vou identificar, não tem nada na coluna, não tem nenhum bloqueio articular, não tem nenhum pinçamento, mas tem pontos gatilhos no trajeto do ciático, tá? No trajeto principal do glúteo médio e do piriforme. Olha só. Então, esse músculo aqui, que ele chama piriforme, ele está na parte posterior do meu glúteo, e um ponto gatilho pode acometer ele tanto tanto mais proximal ou mais distal. O nervo ciático ele passa aqui por baixo. Quando esse músculo está sob tensão, ele pode sim referir dor na lateral do quadril, tá? Ou quando o ponto gatilho está mais localizado próximo ao meu osso da bacia, ou seja, na crista ilíaca aqui em cima, eu posso sentir dor nessa região ou nessas regiões que estão em vermelho. Olha só, mais posterior ou mais lateral e inferior. O ponto gatilho é onde está marcado com um X. E a região de vermelho pode ser a região que ele está irradiando dor. Então, muita confusão pode haver com dor ciática, que eu não tenho radiação para a perna, mas só irradiação na região glútea, quando na verdade eu estou tratando de pontos gatilhos no meu músculo piriforme ou no músculo glúteo médio. Tá? Como que eu posso identificar a presença desse ponto gatilho, desses pontos de dor? Da mesma forma, palpatória. Tá? Então, eu vou palpar a região do quadril, e por isso que eu estou hoje aqui nesse tapete, né, aqui na sala do Pilates, para ajudar vocês a identificarem. Tá? Então, olha só, como que eu vou identificar? Na lateral aqui do meu quadril, vou chegar um pouquinho mais para trás, eu vou encontrar o osso do quadril aqui na lateral, que é o trocânter maior, e a região mais dolorida, ela vai estar, aqui em cima eu tenho o osso da bacia, a crista ilíaca, ele vai estar localizado entre o trocânter maior, que é esse osso aqui do quadril, e a crista ilíaca, nessa região. Quando eu palpo essa região, eu posso sentir dor que pode irradiar para a minha região glútea ou que pode vir para a lateral da coxa. Tudo bem? Então, ponto gatilho nessa região do quadril, na região da bacia ou na região posterior. Eu encontrei o osso aqui, o trocânter maior, que é o osso do quadril que eu consigo palpar, eu venho com a minha mão posteriormente e mais ou menos no meio do bumbum eu vou localizar o ponto gatilho. Tá? Esses pontos gatilhos localizados nessa região podem irradiar dor para a região lombar ou para a lateral da coxa, que confundindo com dores ciáticas, quando na verdade são tensões que estão localizadas neste músculo. Tá? A compressa quente é um recurso para ser utilizado e hoje nós vamos tratar aqui sobre a automassagem utilizando esse poderosíssimo acessório. Tá?
Como que eu vou fazer esse tratamento? Identifiquei o meu ponto gatilho. Se ele estiver presente aqui na lateral do quadril, eu vou usar a compressão isquêmica com uma bolinha. Ou seja, eu vou deitar de lado, em cima da bolinha, e vou fazer a compressão. Sustentar por 1 minuto. Também posso fazer a massagem transversal, ou seja, eu vou jogar o meu quadril para frente e para trás, para frente e para trás, apoio o meu cotovelo no chão para me auxiliar, uso a bolinha em cima do ponto gatilho e faço essa massagem, anterior, posterior, até conseguir o alívio do sintoma. Caso você tenha alguma dor no braço, que não seja possível fazer o apoio do cotovelo, você pode simplesmente colocar a bolinha e deite totalmente sustentando o peso do seu corpo em cima da bolinha, fazendo essa compressão isquêmica, sustentando por 1 minuto até o alívio dos sintomas. Ok? Conseguiram ver? Conseguiram participar? Deu para ouvir direitinho, ver o vídeo? Tá? Então, esse é o ponto lateral. E se for o ponto posterior, que é o ponto do piriforme, que é o mais acometido nessa região aqui, que pode ser confundido com a dor ciática. Você vai pegar a bolinha e vai sentar. Encontrou o ponto? Você vai utilizar e joga o seu peso, o peso do seu quadril em cima do ponto. Tá? Da mesma forma, massagem transversal, eu vou jogar o meu peso para frente e para trás. Para frente e para trás por 1 minuto até conseguir o alívio dos sintomas. É muito comum ao fazer essa massagem do ponto gatilho haver o disparo da dor, ou seja, sentir dor em outra região, sentir dor referida em outra região. Tá? Qual é a região mais comum? A região lombar, que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui, para a região lombar ou para a região um pouco mais lateral, na região glútea. Esta área do quadril, ela é muito mais propensa à dor em mulheres, por conta de uma própria questão anatômica do quadril. Tá? E um outro ponto de dor também muito frequente nessa região, eu vou identificar no meio da minha coxa. Olha só. Do músculo vasto lateral, que é esse músculo que preenche toda a região da lateral da minha coxa. Eu vou identificar, você vai identificar o osso do quadril aqui na lateral, que é o trocânter maior, e ao longo do músculo, tanto superiormente quanto inferiormente, pode haver pontos gatilhos de dor. Qual que é o mais comum e o mais fácil de ser identificado? Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, vou ficar de lado, você vai ficar com o seu corpo ereto e a mão ao longo do corpo. Normalmente, quando o ponto gatilho está presente na região do quadril, ele é presente no meio aqui da coxa, ao final do seu dedo. Então, você vai colocar a sua mão, né? Não é mágica não, mas o lugar mais comum é essa região aqui. Tá? Normalmente mulheres são mais acometidas por conta de uma posição anatômica do joelho mais em valgo e por conta da bacia ser um pouco mais larga do que do homem. Então, a identificação dele é muito fácil. O braço ao longo do corpo, ele vai estar presente aqui, onde o meu dedo médio ele tocar. Tá? O tratamento para ele com a compressão isquêmica, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com a bolinha e vou deitar lateralmente. Como a região é muito grande, eu posso fazer inicialmente até mesmo sentado. Ou seja, eu coloco a bolinha debaixo do ponto gatilho e posso comprimir a minha perna, apertando meu joelho naquela região.
Quando tiver alívio dessa sensibilidade, você vai deitar de lado, colocou a bolinha em cima do ponto e fazer a compressão isquêmica e a massagem sustentada também por 1 minuto. Ok? Tudo bem até aí? Tá? Então nós vamos passar para o último ponto gatilho dessa região, que é na planta do pé. Deixa eu só pegar a bolinha aqui. Voltei. Eu vou usar também a massagem, né, a automassagem para identificar o ponto gatilho, normalmente na planta do pé, ou seja, no ponto mais alto da covinha do pé, no centro do meu pé, é o ponto de maior tensão. Eu já falei sobre isso, se você quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui do lado, para que você possa acessar sobre fascite plantar e aprofundar um pouco mais sobre essa identificação de dores que acomete a planta do pé relacionada à fascite plantar, relacionada a esporão de calcânio. Uma forma, identifiquei na parte central do meu pé, eu posso fazer a automassagem, a compressão isquêmica ou a massagem transversal ao longo do pé. Vou ficar aqui de lado para você ver com mais facilidade. Estão conseguindo ver até aí? Tudo bem? Então olha só. Na região mais central do pé, eu vou fazer a compressão e sustentar por 1 minuto. A segunda forma, através da massagem transversal, ou seja, de dentro para fora do meu pé. Eu vou fazer a compressão por 1 minuto e manter essa massagem transversal até o alívio do sintoma. Ou posso usar a bolinha, ficar em pé e fazer mais uma vez a compressão, soltando o peso da perna em cima da bolinha, em cima do pé, sustentando por 1 minuto. Ou também fazendo a massagem transversal. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Vou comprimir, jogar meu peso em cima da bolinha, manter por 1 minuto. Ou fazer uma massagem no sentido transversal até o alívio dos sintomas. Ok? Então esses foram os 6 principais pontos gatilhos para vocês identificarem e também para vocês fazerem o tratamento aí em casa.